Graça e paz, mulheres do avivamento, mulheres cheias da graça do Espírito Santo de Deus, mulheres que têm buscado aprender mais do Senhor. Estamos aqui, mulheres, para aprender, para buscar mais de Deus, para estarmos nos achegando mais ao Pai, para estarmos juntas aprendendo o mais de Deus a cada dia. E nesta manhã, mulheres, vamos aprender sobre opressão espiritual. Mulheres, como eu tenho falado durante esses dias, o mundo espiritual é real. O quanto ele é real. E opressão espiritual, muitos buscam. Muita gente busca essa opressão e traz para si mesmo. Essa opressão para si próprio, buscam e vão buscar em vários lugares. Opressão espiritual, irmã Célia, o que significa e o que será que é? Opressão espiritual é uma influência demoníaca, oculta, que bloqueia a sua vida e que lhe transforma em algo que você se fica aprisionado àquele demônio. Você se aprisiona aquilo ali e você vai fazer tudo o que aquele demônio quer que você faça. Você simplesmente vai viver para fazer aquilo que aquele demônio quer que você faça. Você só sai se aquele demônio autorizar você sair. Você só vai vestir a roupa a qual ele determina você vestir. Você só vai andar de acordo com o que ele quer que você ande. É tão real, mulheres, é tão real de uma forma, a forma que ele lhe aprisiona, que muitos vivem de acordo com o que aquele demônio lhe autoriza a fazer. Ah, irmã Célia, mas existe? Existe. E eles são fiéis ao que eles seguem. São mais fiéis do que nós, que somos servos de um Deus Altíssimo. Muitos de nós não queremos seguir o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina. Mas aqueles que querem seguir aos opressores, eles seguem. Porque os opressores, querida, eles ensinam eles a andar com as divindades que eles se exercem. Eles ensinam, eles ditam as leis, as regras, e eles seguem fielmente de acordo com o que eles acreditam. E aquelas pessoas, elas seguem aquelas leis e aqueles decretos de acordo com o que eles acreditam. Opressão é uma coisa, possessão é outra. Precisamos entender que existe são dois aspectos, queridas. Existe opressão e existe possessão. Existe uma opressão que as pessoas são oprimidas por alguma enfermidade, que são enfermidade psicológica, psíquica, alguma coisa que vem de enfermidades como esquizofrenia, algumas dessas patologias aí que se tem. E existe a possessão, que é diferente. Nós temos que ter o discernimento de discernir o que está acontecendo. Precisamos entender que existe diferença. Para a gente não estar misturando as coisas e achando que tudo é demônio. Porque nem tudo é demônio. Porque hoje em dia tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Existem casos e existem casos. Existem coisas que é preciso remédio, entrar a medicina. Mas existem coisas que não são a medicina. Mas, irmã Célia, como eu vou entender? Aí eu vou ter que ir para a Bíblia. Eu vou ter que estudar a Bíblia, eu vou ter que ir para o mundo espiritual, eu vou ter que buscar a presença do Senhor, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter intimidade com o Pai para me poder entender. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha casa. Eu preciso ler, mapear a minha casa. Eu preciso entender o que está acontecendo dentro da minha casa. Se minha casa é um lar
todo conturbado, cheio de briga, cheio de contenda, cheio de zoada, cheio de kikiki, cheio de fuxico, de disse-me disse, de contenda, tem alguma coisa errada. Deus não habita no meio de contenda. Se você vê que sua família, toda a sua família tem muita briga, muita contenda, muito fuxico, muito disse-me disse, alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou mapear minha família. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus, então eu vou fazer o quê? Eu sei que tem um problema na minha família, eu vou mapear minha família, eu como serva do Senhor, para me descobrir de onde saiu aquela mina, de onde veio aquela briga, aquela contaminação, para mim começar a fechar aquelas brechas dali. Para poder eu começar a fechar. Tá entendendo? E tá fechando aquelas brechas todinha. E não ir contaminando mais e mais. Porque se você é uma nova criatura, querida, quando a gente é uma nova criatura, se a gente aceitou Jesus, se eu agora sou nova criatura, se só Deus me chamou como coluna na minha casa, eu tenho que começar a mudar a história da minha família. A mudar todo o contexto daquele lugar. Ah, irmã Célia, mas você não imagina a minha família cheia disso, daquilo outro. Sim, minha querida, é. Mas só precisa de um para mudar todo o contexto de uma família. E quando você aceita Jesus, se tem um na sua casa que aceita, você sai ali mudando a história todinha daquela casa. Só precisa de um para mudar. Porque quando você aceita Jesus, todos que estão naquela casa, mesmo que haja contenda, quando acontece qualquer coisa, todos vão correr para você. Vamos até fulana, porque fulana vai ter a palavra certa para resolver todo o problema que estamos passando hoje. Mas se você não for referência para aquela família, você vai ser o quê? Um canal de destruição para toda a família. Então é o quê? Um espírito de opressão. Você vai ser um espírito de opressão naquela família. E nós não podemos ser espírito de opressão. E pior, se deixar ser levada por espírito e deixar um espírito de possessão entrar dentro da casa. De forma nenhuma. Quando uma entidade apodera-se do corpo e da mente do indivíduo, em paralelo a um conjunto de doença psicológica que tem extrema semelhança com sintomas da possessão. Quando um espírito demoníaco entra, ele pode se parecer como se fosse uma doença. E às vezes não é. Às vezes não é a doença. Muitas das vezes não é a doença, queridos. É demônio. E como eu vou entender? Porque eu vou ter discernimento da minha família. Se eu, como crente, eu mapeio a minha família, eu já sei que ali não é. Eu sei que não é. Por exemplo, eu na minha família, eu sei como é a minha família. Eu sei que a minha família, não tenho ninguém na minha família com esquizofrenia. Na minha família não tem ninguém com esquizofrenia. Então, se entrar um demônio de esquizofrenia na minha família, eu já sei que é mentira, que é Satanás. Porque na minha família não tem esquizofrenia. Não tem ninguém esquizofrênico. De jeito nenhum. Então, eu já sei que não é. Então, peraí. Assim, desse jeito, não. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. De jeito nenhum. É como eu falei no vídeo anterior. Se eu sinto um cheiro de bebida dentro da minha casa, tem alguma coisa errada, porque aqui em casa ninguém bebe. Ninguém bebe. É impossível haver um cheiro de bebida na minha casa, porque ninguém bebe. De cigarro, a mesma coisa, porque ninguém na minha casa fuma. Então, era impossível fumaça dentro da minha casa de cigarro, porque ninguém fuma. Então, são coisas que você tem que ter o hábito de estar atenta ao que acontece. Então, na sua família é a mesma coisa. Dentro da sua casa é a mesma coisa. Você pode mapear. O que é mapear? Olhar. Observar. Você pode observar a sua família toda.
Minha família, como é minha família? Minha família é assim, assim. Minha família é muito fuxiqueira. Um espírito de fuxico destrói toda uma nação. Por quê, irmã Célia? É como se diz, você pega um travesseiro cheio de pena dentro desse travesseiro. Se tu joga ele ao vento, tu consegue juntar essas penas todinha de novo dentro dessa mufa, desse travesseiro? Não. Mesmo assim, irmã, é um fuxico. Depois de tu jogar esse fuxico, tu consegue refazer a conversa? Não. Tu não consegue. Não tem como. É assim a conversa dita. Depois de tu dizer aquela conversa, depois que ela se espalha, não tem como tu desfazer o que você disse. Não tem. Por mais que você tente dizer, não, mas eu não disse assim, eu não disse, eu não disse, eu não disse. Não adianta. Não adianta. Depois da conversa ter saído, não adianta, porque não adianta. E Satanás, ele é mestre em tornar uma mentira verdade. Ele vai fazer a qualquer custo a mentira se tornar verdade. Ele é mestre nisso. E é isso que ele quer, é tornar uma mentira verdade. E quando ele torna essa mentira verdade, acabou-se. Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Ele quer o quê? Envolver você em uma mentira, tornando essa mentira verdade. Quando ele coloca na sua mente que o que ele fez é verdade, acabou-se. Não, eu estou doente. Não é demônio, é doença. Pronto. Você vai para 300 psiquiatras. Você vai para meio mundo psicólogo. E não adianta. É demônio. Não tem isso que você leva, você vai para um monte de médico e ninguém soluciona seu problema. Porque seu problema é possessão, é demônio, é opressão. É opressão maligna. Não se tornou uma possessão porque você não ficou endemoniado. Porque você não ficou endemoniado. Mas você está com opressões malignas. Opressões malignas, minha irmã. Mas, irmã Célia, mas eu ainda não entendi. Irmã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você vê que sua família não tem esse tipo de doença, e como é que teu menino, tua família, teu pai, tua mãe tem? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. É como eu tenho dito. Não pode ter na minha casa uma coisa que eu não tenho. Não pode ter na minha família uma coisa que eu não tenho. Não pode. Não tem como. Não tem. Não tem como. É algo que está escrito. Está escrito. Veja o que Eclesiastes diz. Eclesiastes 4, no versículo 1 diz: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eclesiastes, aqui o Senhor está falando, olha, eu vi os oprimidos debaixo do sol. Eu vi eles lá sendo oprimidos e ninguém tinha quem consolasse. Por quê? Porque as pessoas não tinham discernimento. Eles não tinham. O Senhor aqui diz, eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem que ninguém os consolassem. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Veja, tudo isso tem acontecido. Por quê? Porque precisamos mapear nossa casa, precisamos estar atento e entender. Peraí, na minha casa, na minha família não tem isso não. Se não tem isso, peraí. Fulaninho, por que tu tá trancado dentro do quarto? Como é que é, menino? Tu tá trancado dentro do quarto por conta de quê? Não, é porque não sei o quê. Não, porque eu tô sentindo assim, é porque isso, aquilo. Como é que é, menino? Tá sentindo o quê? Tá acontecendo o quê? Não, de jeito nenhum. Opressão maligna. Não.
possessão. Como é que é, menino, com uma possessão maligna? Não, de jeito nenhum. Queridas, Deus nos chamou para libertar vidas. Deus nos chamou para ver o mundo espiritual. Deus nos chamou para aqui, ó. Jesus disse aqui, olha, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele disse que viu as lágrimas de todos que foram oprimidos, que ninguém as consolavam. Jesus, ele via, Deus via todas as coisas. Mas Deus levanta uma geração de homens e de mulheres que tenham coragem de dizer não. Não, Satanás. Na minha casa, não. Na minha família, não. Na minha geração, não. Na minha geração, não. Eu não aceito isso na minha casa, não. Não, eu não aceito isso na minha geração. Eu não aceito isso na minha família. Opressão espiritual. Eu não posso deixar entrar na minha casa. Eu tenho que estar atenta. Opressão espiritual é uma coisa. É uma coisa. Possessão maligna é outra. Completamente diferente. Completamente diferente. Não podemos dar legalidade para espíritos malignos estar entrando dentro da nossa casa. Amém, mulheres? Que Deus nos dê um dia cheio da graça do Pai.